Você provavelmente acredita que investir em ações é o caminho natural para enriquecer. Afinal, cada vez mais pessoas investem na bolsa, o mercado sobe no longo prazo e todo mundo fala sobre liberdade financeira. Mas existe um detalhe incômodo que quase ninguém gosta de encarar. A maioria das pessoas perde dinheiro investindo em ações, e não é porque elas são burras, é porque estão jogando um jogo com regras diferentes. Hoje você vai entender como os ricos realmente investem em ações e por que o investidor comum acaba perdendo dinheiro sem perceber. Existe uma diferença brutal entre investir e operar movido pela emoção. O investidor comum entra quando todo mundo está animado, quando as notícias são boas e o preço já subiu, e sai quando o medo domina, quando a queda já aconteceu. Os ricos fazem exatamente o oposto. Eles entram com um método, protegem o risco e pensam em décadas, não em dias. Enquanto a maioria tenta adivinhar o próximo movimento do mercado, eles se concentram em sobreviver tempo suficiente para o capital trabalhar a favor deles. O padrão do investidor comum é quase sempre o mesmo. Ele vê manchetes, escuta dicas, acompanha fóruns e redes sociais. Compra quando todo mundo está confiante, segura enquanto o preço começa a cair, e vende no fundo porque não aguenta mais a pressão. Esse ciclo não é azar, ele acontece por dois motivos simples: emoção e falta de processo. Por isso, em Wall Street, existe um apelido pouco simpático para esse comportamento. Pessoas comuns que investem assim são chamadas de doadoras de capital, porque no longo prazo acabam transferindo dinheiro para os profissionais do outro lado da operação. Agora vem a parte que muita gente não gosta de ouvir. O que mais funciona para a maioria das pessoas é também o mais entediante: empresas sólidas, tempo e consistência. Comprar, segurar e deixar o tempo trabalhar. Nada de tentar prever o mercado, nada de girar carteira toda semana. E para reduzir ainda mais o risco de escolher a empresa errada, existe uma ferramenta simples: fundos de índice e ETFs. Com eles, você compra um pedaço do mercado inteiro de uma vez. Isso não te deixa rico da noite para o dia, mas impede que você se destrua tentando ser mais inteligente do que o mercado. Até aqui estamos falando do nível do investidor consciente, mas os milionários vão além. Eles também compram ações individuais, mas com regras claras. Eles não compram hype, compram valor. Analisam fundamentos, lucros, fluxo de caixa e tendências de longo prazo. Entram com uma tese clara e não com impulso, e principalmente pensam muito mais em não perder dinheiro do que em ganhar rápido. Essa é uma diferença fundamental. O investidor comum sonha com o ganho. O rico pensa primeiro na proteção. É aqui que entra algo que muda completamente o jogo: proteção de risco. Pessoas ricas não deixam tudo nas mãos da sorte. Elas usam estruturas para limitar perdas, mesmo que isso signifique ganhar um pouco menos quando tudo dá certo. A lógica é simples: é melhor ganhar menos e continuar no jogo do que tentar ganhar tudo e ser eliminado em uma única queda. O investidor comum só descobre o risco quando o prejuízo já aconteceu. O rico coloca o risco dentro de uma caixa antes. Quando você sobe mais um nível, entra o mundo dos hedge funds, equipes inteiras dedicadas a analisar dados, construir estratégias e ganhar dinheiro tanto em mercados em alta quanto em mercados em queda. E acima disso, existem os fundos quantitativos, que usam algoritmos e enormes volumes de dados para encontrar padrões que nenhum ser humano conseguiria perceber sozinho. Nesse nível não existe emoção, opinião ou intuição. Existem probabilidades, estatísticas e velocidade. Quando você compra e vende ações no impulso, está competindo com máquinas e times altamente especializados. No topo do topo estão os bilionários, e eles não investem como pessoas comuns. Eles têm estrutura, times de investimento, advogados, planejadores tributários e estrategistas patrimoniais. Eles usam mecanismos legais para pagar menos impostos, proteger patrimônio e manter o capital crescendo por gerações. Vendem menos, emprestam mais, compensam perdas, usam ações como garantia e estruturam tudo para que o dinheiro trabalhe continuamente. Não é teoria, é sistema. Então, a diferença entre você e os ricos não é inteligência, é processo, proteção e estrutura. O investidor comum tenta vencer o mercado. O rico tenta não ser derrotado por ele.
Se você quer entender esse jogo com mais clareza, sem promessas mágicas e sem ilusão, inscreva-se no Sistema do Dinheiro. Aqui a gente não vende esperança, a gente mostra o jogo.